Nem todos morriam, mas estavam todos contaminados. É com esse simples verso de La Fontaine que começa essa pequena obra do francês Bernard Gazier, A Crise de 1929, mais um livro de bolso da coleção LMPM Pocket Encyclopedia, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha leitura, os principais trechos e fazer aqui mais essa videoresenha para vocês. Acompanha aí. Oi, eu sou o Felipe Cabral, esse aqui é o Banco Aberto e aqui a gente fala sobre economia, criptoativos, DeFi e novas tecnologias para o setor financeiro. O nosso objetivo é sempre apresentar os bastidores, tendências e ferramentas que fazem parte das transformações econômicas ao longo dos tempos, as antigas e as mais atuais. Se você quer novos horizontes, quer aumentar seu repertório, quer se especializar em economia e finanças, com foco em criptoativos, tokenização, nova economia digital, você está sim no lugar certo. E esse aqui é o Frequência Econômica, nossa série de análises sobre livros, artigos, autores de teoria e prática econômica. Aqui a gente faz uma videoresenha de várias obras, vários autores, sempre buscando correlacionar as discussões e os assuntos com temas recentes da nova economia digital. Eu espero que você goste. Muito bem, esse livro foi escrito por Bernard Gazier, que é professor do curso de Economia da Universidade de Sorbonne na França, uma das universidades mais antigas e famosas do país. Ele é um autor bastante conhecido no meio acadêmico, tá? Escreveu aí pela mesma editora outro livro sobre o economista John Maynard Keynes, esse aqui, ó. Tem um vídeo nosso aqui no canal também fazendo uma videoresenha sobre essa obra aqui também, tá bom? O Bernard Gazier, ele tem vários vídeos no YouTube, mas quase todos estão em francês. Aliás, cabe dizer aqui que esse livro foi originalmente escrito em francês e ele foi traduzido para diversos idiomas. A tradução para o português é da Júlia Rosa Simões, uma tradutora bem respeitada, com diversos livros importantes traduzidos, incluindo um do filósofo Sartre. Essa aqui é uma obra de bolso, pequena, tá vendo? Mas ela não deve ser subestimada, tá? Ela sintetiza muitas informações complexas e traz um referencial enorme sobre o assunto. Eu acredito que vale a pena ser lido esse livrinho, em especial se você ainda não sabe muita coisa sobre a crise de 1929. Aliás, já entrando aqui no assunto, a crise de 29 é a primeira crise séria, pesada, né, de proporções globais do capitalismo moderno. Praticamente todas as economias importantes tiveram algum tipo de reflexo decorrente dessa crise, com exceção talvez menor da União Soviética, que era um bloco mais fechado, né? As coisas foram tão longe que há quem diga que a Segunda Guerra Mundial teve lá consequências agravadas em decorrência dessa crise. Além disso, foi a crise que mais modificou o sistema econômico mundial do século XX, alterou a concepção, por exemplo, de emissão de moeda, de tesouro das nações e o equilíbrio dos mercados, até mesmo o papel dos bancos centrais, que até aquele momento, em grande parte, nem sequer existiam em muitos países. Foi também fruto da crise de 1929 que surgiram novas vertentes de estudo da economia, incluindo aí a ainda não existente escola keynesiana. Ou seja, a crise provoca um nível de reflexão tão profundo que, depois de deflagrada, faz com que os economistas como Keynes passem a repensar os modelos econômicos vigentes. Essa obra tem só 128 páginas e são 4 capítulos mais a introdução, conclusão e bibliografia. Então, ao todo, a gente pode dizer que o livrinho é dividido em 7 partes, tá? O livro vai explorar desde o contexto histórico pré-crise, o que estava acontecendo antes de 1929, até, de fato, a eclosão, desdobramento e tentativas de explicação escritas ao longo dos anos que se seguiram à crise, tá? A história começa a ser contada através de números. O primeiro capítulo é todo dedicado a mostrar como eram as produções, o endividamento, a produção industrial, variações dos índices de preços de mercadorias, desemprego, uma série de coisas assim. Eu confesso que é a pior parte do livro, tá? A parte que mais assim me decepcionou particularmente. Se o livro se resumisse ao primeiro capítulo, eu talvez nem estaria gravando esse vídeo, ou gravaria, mas seria uma análise apenas baseada em críticas. O primeiro capítulo é tão ruim assim? Não é. É que ele é um tanto quanto chato, assim. O texto é extremamente hermético, é meio sintético, tem um certo economês. E os gráficos não são bons para ler, tá? Então, se a ideia era realmente ter uma noção mais econométrica das coisas, eu acredito que existem livros melhores para estudar o assunto. Mas calma, não se prenda a esse pequeno capítulo 1. Depois dele, tem muito bom material aqui e o autor é razoavelmente didático e amplo aí nas tentativas de explicar o tema, tá? A imagem clássica
clássica da crise de 1929 é sempre lembrada como uma fotografia da Bolsa de Valores de Nova York nos Estados Unidos, ali despencando, com investidores desesperados, em pânico, perdendo dinheiro. Mas isso é só parte da iconografia mais imaginada do que de fato única e original. Eu acho que esse livro dá essa dimensão. A verdade é que a crise ocorreu em muitas frentes, atingiu muitas bolsas, muitos países e teve causas tanto externas aos mercados financeiros da época, como também reflexivas nesses mercados depois que a crise de fato foi colocada. O fundo da crise não foi nem o ano de 1929, tá? Especialistas no assunto, eles costumam apontar o ano de 1932 ou às vezes 1933 como o pior ano, o ano mais depressivo das atividades econômicas no mundo inteiro. Desde 1926, alguns índices de preços já encontravam uma certa resistência, uma certa tendência deflacionária. Os preços estavam caindo, e isso acabou se traduzindo, ou se justapondo, melhor dizendo, com uma diminuição de demanda dos consumidores. Havia aí também um excesso de oferta de produtos sazonais nas cadeias produtivas agrícolas, o que de tempos em tempos inundava os mercados com mais produtos do que a demanda conseguia absorver e o preço e as receitas despencavam. Isso aconteceu no Brasil na produção de café, aconteceu nos Estados Unidos na produção de algodão, aconteceu em vários países que tinham monoculturas, só para ficar aí em alguns exemplos, tá? Em 1929, o ano começou aquecido, havia bastante capital especulativo já naquela época que atuava em determinadas bolsas mundiais, operando inclusive de forma alavancada. Aliás, toda a bolha de praticamente toda a crise com implicações no sistema financeiro tem de uma certa forma esse fator presente, tá? E em 1929 não foi muito diferente disso. Algumas operações eram feitas na Bolsa de Nova York, por exemplo, com apenas 10% do valor total da operação. Enquanto o mercado ia bem, subia, estava tudo certo. O especulador pagava o financiador daquela operação, que no caso, na maioria das vezes, era um banco privado, e continuava fazendo isso e todo mundo continuava feliz. Mas quando o mercado começou a ir mal, muitos não tinham capital suficiente para manter essa roda girando. E aí os problemas apareceram. O capítulo 3 foca bastante nos encadeamentos provocados pela crise em decorrência dela, os fatos que em decorrência dela fizeram as coisas piorar bastante. Ele fala aí sobre os 5 anos que se seguiram até a crise começar a ser superada. Depois que a crise tinha sido deflagrada, 3 fatores são apontados como contribuintes para o seu agravamento. O primeiro deles é a questão do consumo. Os consumidores tinham diminuído muito, sobretudo o consumo de bens duráveis. Então o sujeito que ia comprar uma geladeira pensava 2 vezes antes de fazer isso. O sujeito que ia comprar um carro desistia de comprar um carro e deixava para comprar depois. Justamente por aquele fator que eu comentei dos preços caindo. Então se o preço está mais barato, daqui a um mês eu não vou comprar hoje, eu deixo para comprar daqui a um mês. Se o preço está mais barato daqui 6 meses, eu deixo para comprar daqui 6 meses. E aí você vai postergando o seu consumo de várias coisas. Outro fator foi a produção agrícola. Os produtores agrícolas começaram a enfrentar sérios endividamentos, Então as receitas estavam caindo e os custos continuavam ou até mesmo subiam. Então isso ajudou a agravar a crise. E por fim, a construção civil, o que a gente chama de real estate, o mercado de real estate hoje, como um todo, ele se retraiu bastante. Então, a construtora, ao invés de fazer aquele empreendimento, diante da crise postergava aí mais 6 meses, 1 ano, e esse processo foi trazendo uma espiral negativa para toda a crise. Esse processo foi meio que sendo um estopim para as ações duras do setor privado, tá? Como, por exemplo, diminuição das projeções, diminuição das metas, o que ia levando a demissões, redução de carga horária dos operários, diminuição dos salários, coisa que hoje em dia a gente não imagina muito acontecendo, mas naquela época acontecia bastante. Vale lembrar aqui, que a gente está falando de um tempo onde quase não existiam leis trabalhistas ou sistemas de proteção ao trabalhador, como seguro-desemprego, assistência social, previdência privada, previdência pública, nada disso existia. Então, eram raros os países daquela época que tinham algum programa estruturado de transferência de renda para os trabalhadores. Mal existia educação e saúde pública nesse período, então era muito comum algum trabalhador ter simplesmente seus ganhos reduzidos pela metade, sem a menor chance de reclamar para ninguém. Esse cenário caótico que foi virando uma bola de neve fez, em 1933, ou seja, 4 anos depois de iniciada a crise,
o percentual de investimento do setor privado ser reduzido para 10% do valor praticado em 1929. Ou seja, o investimento, ao invés de aumentar, ele foi gradativamente diminuindo, até chegar ao nível de apenas 10% do praticado 4 anos antes. Isso aconteceu no setor público e muito no setor privado. Se uma empresa investia $1 milhão em pesquisa, em desenvolvimento, em aumento da produção, 4 anos depois, esse valor era de $100 mil apenas, né? Então imagina o impacto disso para a produção, para a renda per capita, para todos os indicadores econômicos de um país, né? Foi bem sério. Houve também nesse período uma crise bancária, tá? Ou um reflexo forte no setor bancário em decorrência dessa crise. E aqui a gente tem um ponto bem interessante, um ponto que me chamou muito a atenção. Em 1921, havia nos Estados Unidos 29 mil bancos registrados e em funcionamento. Vale lembrar que o conceito de fintech não existia muito, tá? Então, qualquer instituição financeira que praticava aí, que tinha conta de cliente, era considerado um banco. De modo geral, era considerado um banco. Não tinha essa diferenciação que a gente tem hoje, instituição de pagamento, instituição de investimento, tudo era banco. E em 1933, a gente está falando aí mais de 10 anos depois, né, 21 para 33, ou seja, um bom período depois, e 4 anos depois da crise, existiam apenas 12 mil bancos registrados em funcionamento. Então a gente saiu de 29 mil para 12 mil. Quase 17 mil bancos fecharam por falência durante esse período. Houve 3 corridas bancárias sem precedentes durante esses 4 anos. Eu não consigo nem imaginar o que representou isso. No Brasil, para tentar fazer um paralelo, na segunda metade dos anos 90, depois que o Plano Real já estava ativo, em funcionamento, em vigor, nós tivemos uma crise bancária séria em virtude do fim da hiperinflação. O Plano Real derrubou uma série de instituições financeiras que se beneficiavam da inflação para continuar existindo. Isso há tempos bem recentes, tá? Foram cerca de 15 bancos aí que tiveram problemas e acabaram fechando, e isso já trouxe um monte de problemas para a economia brasileira. Agora imagina se fosse algo como 1.000, 2.000, quiçá 17 mil, como foi na época dos Estados Unidos. Impensável. Ao todo, na história brasileira, foram acho que cerca de 90, 100 bancos que fecharam as portas. Imagina acontecer um volume tão grande, né, com a quantidade de fintechs que a gente tem hoje, de outros bancos no século XXI. Imagina a gente, do dia para a noite, aí, 1/3 ou 2/3 dessas instituições fechando por insolvência ou falta de liquidez. Seria algo desastroso, né, sem precedentes realmente. E aí, tá gostando dessa videoresenha até aqui? Então fica comigo até o final que eu vou te contar quais são as conclusões apontadas nesse livro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, clica no botão de inscrição para não perder os próximos conteúdos. Deixa o like pra gente, porque esse simples gesto ajuda muito a gente a produzir mais coisas, a fazer mais conteúdo e esse conteúdo chegar para mais pessoas. Valeu! Com esse cenário cada vez mais difícil e se espalhando aí por diversos mercados, a balança comercial dos países começou a ser fortemente afetada. As exportações caíam no mundo todo e o déficit ia, aumentando. Desesperados, os governos começaram a tentar desvalorizar suas moedas para que seus produtos ficassem mais baratos e aumentassem as exportações. Mas aqui, um dado importante, tá? A maioria dos países, até 1929, ainda vivia full-time o padrão ouro, o que significa que a moeda só poderia ser valorizada ou desvalorizada se a oferta e as reservas de ouro aumentassem ou diminuíssem, tá? E isso afetava muito a maneira como o tesouro era constituído de cada país, tá? Isso era fácil de ser feito? Não, né? Imagina, para desvalorizar a sua moeda, você ter que aumentar muito o estoque de ouro e fazer com que o preço do ouro, por exemplo, diminuísse. Era algo bem complicado de ser feito. Então, qual que foi a solução, né? Para o aumento da base monetária, diluição da moeda e depreciação da moeda. Qual que era essa saída? Sair do padrão ouro, fugir, acabar com o padrão ouro, tá? Então é nesse momento que a maioria dos bancos centrais é fundado e que o padrão monetário deixa de ser o padrão
o ouro e passa a ser o modelo fiduciário seguido até hoje. Na verdade, a bem da verdade não é que foi exatamente assim, porque o padrão ouro ele tinha várias camadas. A primeira camada era um padrão ouro de 1 para 1, e foi isso que começa a cair ali em 1929. A segunda camada é a da conversibilidade em ouro. É como se, num primeiro momento, $1 valesse exatamente a mesma equivalência a esse dólar em ouro, e os governos tinham que manter, né, essa colateralização em estoque de ouro. Então isso caiu em primeira camada, em primeira instância, e anos depois, aí por volta dos anos 70, o que caiu foi a conversibilidade total. Então primeiro caiu a colateralização total e depois a conversibilidade. Então ainda persistia a ideia de que com uma nota de dólar ou uma nota de franco você pudesse trocar aquela quantidade, aquela nota por um percentual de ouro, por uma totalidade de ouro. Isso ainda persistiu. Isso só vai, de fato, desaparecer com o fim do padrão ouro ali no final dos anos 60 e início dos anos 70. Se você não tem certeza muito o que isso significa, o que é o padrão fiduciário, eu recomendo que você veja outros vídeos sobre isso aqui do canal, tá? Basicamente, o dinheiro para de ser lastreado por um bem tangível e passa a ser apenas uma abstração baseada na confiança das entidades emissoras, no caso, os bancos centrais. O livro tem aí até uma tabela aqui na páginas 51 e 52 mostrando a lista de países que migraram para o padrão fiduciário durante esse período. Um outro elemento característico dessa crise, desse momento histórico, é a tentativa dos governos de controlar e subsidiar os preços. Eu diria que foi a primeira tentativa global protecionista de balanças comerciais, assim, numa escala sem precedentes. É claro que o controle de preço, o subsídio, o protecionismo, ele já existia desde a primeira Revolução Industrial, mas aqui isso vai ficar bastante forte, bastante induzido, bastante declarado, tá? E isso produziu distorções enormes nos preços, ao ponto de que um determinado produto que custasse um valor na Itália ia custar 4 vezes o valor na Inglaterra, por exemplo. O conceito de commodity, né, regulado aí livremente por mercados, ainda não era uma ideia totalmente bem aceita, implementada, que corria livremente. Isso só vai acontecer anos e anos depois. Cada nação se preocupava com a sua própria economia e a noção de que determinados fatores afetavam a todos ainda não tinha sido muito bem estudada, tá? Já nos anos finais da crise, falando aí em 1933, 1934, quando a crise chega no fundo e começa a ser superada, os governos se tornam de fato grandes intervencionistas. Eles queriam regular os mercados, controlar os preços, atuar nos acordos profissionais do mercado de trabalho, impor barreiras alfandegárias, estimular a indústria e aumentar o consumo. O governo só sai da crise de 29, os governos, a partir de políticas extremamente intervencionistas, tá? Essa é uma grande característica do final da crise de 29, ou talvez uma grande característica do reflexo da crise de 29 para a gestão das economias nacionais. O modelo desenvolvimentista surge nessa época e os Estados Unidos são aí um grande expoente desse modelo, tá? Surgem também os sindicatos e o modelo que veio se aperfeiçoando décadas e décadas depois do tal do estado de bem-estar social, né? O welfare state. Ou seja, o indivíduo passa a ser enxergado pela perspectiva dos seus direitos. E aqui vai um parênteses interessante que não está no livro. Essa crise foi tão forte e afetou tanto as economias que transformou também totalmente o Brasil. Nós éramos primordialmente um país exportador de café, né? Um país que tinha grandes monoculturas e cujo café era o produto principal. Em 1930, a crise era tão grande que os estoques de café foram literalmente queimados, incinerados, numa tentativa desesperada de fazer o preço do café subir, de diminuir aí a oferta e fazer o preço subir, tá? O cafeicultor Júlio Prestes, eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar nesse nome por aí,
havia vencido as eleições nas urnas, né, as eleições presidenciais, e acabou não assumindo o poder, tamanha era a bagunça e os reflexos da crise no âmbito econômico, né. Júlio Prestes, assim como outros cafeicultores, estavam bastante enfraquecidos, e isso acabou levando a um golpe de Estado que trouxe ninguém menos que Getúlio Vargas, né? Um gaúcho apoiado pelos mineiros ao poder. E isso aqui já é outra história, assunto para outro vídeo, mas acho que cabia esse comentário importante aqui. Muito bem, por fim, conclusões. O livro termina citando uma série de estudos e perspectivas analíticas de diferentes abordagens que tentam explicar aí as origens e os desdobramentos da crise. A parte interessante do último capítulo é a comparação dos argumentos da escola keynesiana com os argumentos da chamada escola monetarista, digamos assim, tá? Sobre as ações que foram tomadas para terminar com a crise. O autor acaba sendo até imparcial, sabe, ao apresentar para o leitor os argumentos de ambas as partes, tá? E para quem que é esse livro, então, né? Vocês podem me perguntar. Todo mundo que queira começar a entender a crise de 1929 e as implicações póstumas dessa crise. É um livro relativamente fácil, ele é rápido de ler, em umas 3 ou 4 horas você consegue ler tudo certamente. E esse livro dialoga com as discussões de outros períodos, né? Vocês podem até perguntar de que forma isso aqui dialoga com nova economia digital ou economia dos criptoativos, né? Eu acredito que de muitos jeitos, sobretudo no entendimento histórico do mundo monetário até 2008 praticamente. É por conta da crise de 29, vou dar alguns exemplos, tá? É por conta da crise de 29 que os bancos centrais são criados. E é contra esses bancos centrais que o Bitcoin foi criado. Olha isso. Em 29, os grandes ciclos inflacionários por políticas econômicas errôneas acabam sendo deflagrados ao longo do século XX. E é contra esses ciclos inflacionários que a economia de blockchain acaba sendo criada, né? Na crise de 29, as fronteiras nacionais elas são fortalecidas e o dólar começa a se tornar a moeda global dominante. E é também contra o dólar, de certa forma, que o Bitcoin é criado. Então, tem uma relação histórica aí que a gente pode compreender e observar para entender melhor onde chegamos, né? O porquê estamos aqui e por que temos uma nova proposta de sistema monetário global tal qual as criptos propõem. Entender parte da história é parte do nosso papel nesse mundo financeiro que acabou de começar, tá? Então aí fica aqui o recado. Eu espero que vocês tenham gostado. Por hora isso é tudo. Não se esqueçam de deixar o like e aguardem para as próximas leituras. Valeu!